Saiba como viver o plano perfeito de Deus. No livro de Jeremias 29:11 diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Que promessa maravilhosa nesta palavra! Mas eu te pergunto, você acredita nela? Você sabe como receber essa promessa maravilhosa de prosperidade, de paz, de esperança e de um futuro brilhante? Os planos de Deus para nós são incomparáveis e não há nada mais gratificante e maravilhoso do que fazer parte deles. Porém, não é fácil esperar enquanto os planos do Senhor não se cumprem em nossa vida. Nós ficamos ansiosos, desanimados e muitas vezes até achamos que Deus se esqueceu da promessa que nos fez. Por isso, para viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós, precisamos de duas coisas essenciais: fé e obediência. Em primeiro lugar, temos que crer que se o sonho é de Deus, Ele é fiel e poderoso para realizá-lo. Depois, temos que ouvir a voz do Senhor e obedecer a sua palavra, independentemente do tempo de espera. Você pode estar dizendo: Vinícius, eu quero viver esses planos, mas como vou fazer isso? Nesta mensagem eu vou mostrar para você o que você deve fazer enquanto espera os planos de Deus se cumprirem em sua vida. Primeiramente, você precisa esperar em Deus com paciência. Este é o ponto essencial. Você não pode querer apressar o cumprimento dos planos de Deus em sua vida, pois Ele já determinou um tempo certo para que ele comece a se realizar. O Senhor prometeu a Moisés tirar o povo hebreu do deserto e levá-lo à terra prometida, mas isso levou 40 anos para se concretizar. Da mesma forma, José teve que esperar 13 anos para sair da condição de escravo e presidiário para assumir o cargo de governador do Egito. E eles passaram por momentos muito difíceis durante esse tempo de espera. Momentos de luta, de humilhação, de sentimentos de abandono. Porém, eles tiveram força e perseveraram até o fim. Além deles, Davi, Abraão e até Jesus tiveram que esperar a hora certa para que o poder de Deus começasse a se manifestar em suas vidas e os sonhos dele começassem a ser cumpridos. E o mesmo se aplica a você. O Senhor já planejou o seu futuro e Ele irá realizar cada um de seus planos. Porém, isso acontecerá no tempo dele e não há nada que você possa fazer para adiantar isso. Então, a melhor coisa a se fazer é ter paciência e dizer: tudo bem, Deus, está sendo difícil esperar pelas suas promessas, porque a minha luta tem sido grande e eu não tenho mais forças. Mas eu vou fazer exatamente o que o Senhor diz e vou me manter firme nos seus propósitos. Se você fizer isso, Deus se agradará da sua fé e obediência e te ajudará a suportar as dificuldades que costumam surgir durante esse tempo de espera, até o cumprimento dos sonhos e promessas dele em sua vida. O salmista diz no Salmo 37, versículos 23 a 25: O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Em segundo lugar, o que você deve fazer para esperar os planos de Deus se cumprirem em sua vida? Atente-se a isso. Você precisa somente ouvir a voz de Deus. No Salmo 34, a Bíblia nos encoraja a engrandecer o nome do Senhor. Isso significa tornar Deus maior em nossas vidas.
fazer com que a voz dele seja maior do que a voz da dúvida, do medo, das outras pessoas e do nosso próprio coração. Imagine só, se Noé tivesse permitido que a voz das pessoas próximas a ele fosse maior do que a voz de Deus, quando ele decidiu obedecer ao Senhor e construir a arca. Eu fico imaginando os parentes e amigos dele dizendo: Noé, por que você não arruma um emprego normal, como todo mundo, e deixa esse barco para lá? Está todo mundo dizendo que você é maluco. Mas Noé não se importou com a voz das pessoas. Ele se lembrou do que a voz de Deus havia dito e seguiu o plano até o fim. E o Senhor o recompensou poderosamente por isso, fazendo dele e de sua família os únicos sobreviventes do grande dilúvio. E da mesma forma, se você quer ver os sonhos de Deus realizados na sua vida, você precisa ignorar todas as vozes exteriores e interiores que querem te convencer a desistir e se concentrar apenas na voz de Deus, fazendo com que ele fale cada vez mais alto em seu coração. Confie com todas as suas forças e todas as outras vozes parecerão apenas um sussurro perto da voz do Pai. A terceira coisa que você deve fazer para esperar que os planos de Deus se cumpram em sua vida: você não deve ser guiado pela aparência. Um dos grandes desafios da nossa vida é lutar contra a tentação de prestar mais atenção ao que parece bom e impressionante por fora do que está oculto aos nossos olhos. Vou te dar um exemplo mais claro sobre isso. Quando Saul virou as costas para Deus e quis governar Israel do jeito que bem entendia, o Senhor pediu para que o profeta Samuel fosse até a casa de Jessé para que ele ungisse um de seus filhos para ser rei daquela nação. 1 Samuel 16:1. Então o profeta cumpriu aquela ordem e foi até Belém. Já na casa, Jessé viu Eliabe, o filho mais velho de Jessé, e pensou: com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir, pois aquele rapaz era alto, forte e tinha ótima aparência. Mas a resposta de Deus veio a Samuel logo em seguida e disse: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Jessé então chamou todos os outros filhos que estavam em casa, mas Deus rejeitou cada um deles como havia feito com Eliabe. Samuel já não estava entendendo direito o que o Senhor queria e decidiu perguntar ao dono da casa, em 1 Samuel 16, versículos 11 e 12. Estes são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Essa passagem, que marca a unção de Davi como rei de Israel, nos mostra que não devemos acreditar apenas no que vemos. Se a sua vida não está indo bem, se os problemas e as tribulações só crescem diante dos seus olhos, você não pode crer que serão essas coisas que vão determinar o seu futuro. Assim como Samuel, você precisa olhar para o interior, precisa prestar atenção nas coisas que Deus está mostrando ao seu coração. Você precisa confiar, meu irmão e minha irmã, naquilo que é invisível aos seus olhos, mas que já é visível aos olhos do nosso Pai. Finalmente, o que você precisa atentar para esperar o plano perfeito de Deus. Preste atenção nisso. O meio define como será o fim. Eu não tenho dúvidas de que é primordial a forma com que lidamos com as situações e circunstâncias da vida, quando estamos esperando pelo cumprimento dos sonhos de Deus.
O modo como nos comportamos determina o nosso resultado final. Veja o exemplo da vida de Sansão. O Senhor fez dele um grande e poderoso juiz de Israel e tinha sonhos maravilhosos para a sua vida. Porém, durante a sua caminhada, Sansão desobedeceu às ordens do Senhor, cedeu aos desejos da sua carne e, por causa disso, pagou um alto preço, sendo traído pela mulher que amava, teve os cabelos cortados, perdeu sua força e foi capturado pelos seus inimigos. Depois, teve os seus olhos furados e foi obrigado a trabalhar para eles, moendo grãos. Juízes 16, versículos 4 a 21. Durante uma festa dedicada a um deus pagão, os filisteus levaram Sansão até o templo, a fim de que ele servisse de chacota para a multidão que se acumulava naquele local. Sansão, profundamente arrependido, clamou ao Senhor, pedindo por uma última vez a força sobrenatural que vinha sobre ele. Juízes 16, 28. Deus atendeu aquele pedido. Então Sansão abraçou as duas colunas principais que sustentavam o telhado daquele lugar e as arrancou de suas bases, fazendo com que tudo desmoronasse, matando todos os que estavam ali, inclusive ele. A história de Sansão poderia ter sido bem diferente, mas escolhas que ele fez mudaram os rumos de sua vida. Ele foi desobediente e, em muitas situações, não quis esperar pelo cumprimento dos planos do Senhor e resolveu fazer tudo pela própria força. E nós vimos como isso terminou. Da mesma forma, quando nós não focamos na realização dos sonhos de Deus, corremos o risco de ficar pelo meio do caminho. E isso nos leva a refletir sobre duas coisas muito importantes. Primeiro, nossa paciência será testada durante o tempo de espera. Chega um momento de nossas vidas que as coisas começam a ficar tão difíceis que chegamos a pensar que os sonhos de Deus estão atrasados. E isso nos deixa aflitos, ansiosos e até desanimados. E certamente isso também aconteceu com Noé, Abraão, Sansão, Davi e todos os outros homens da Bíblia. E é nesse momento que devemos fazer uma escolha importante. Vamos continuar esperando pacientemente e obedecendo ao Senhor, ou abandonaremos o barco e seguiremos a nossa vida segundo apenas os nossos instintos? Por mais difícil que seja, a primeira opção é sempre a coisa certa a se fazer. Veja o que o rei Davi disse no Salmo 41. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. O segundo ponto importante que você deve refletir: o tempo de Deus é o tempo certo, o tempo oportuno. Deus nunca se atrasa. Ele também não se adianta, um minuto sequer. O tempo dele é perfeito e os sonhos dele se realizarão no momento exato. Por isso você precisa caminhar junto com ele sempre. Correr à frente do Senhor ou ficar para trás nessa caminhada não irá funcionar. Não basta acreditar nos planos de Deus para a sua vida. Você precisa se alinhar ao tempo e à direção dele. Pode ser que isso não faça sentido para você, mas faz parte da sua caminhada. A grande notícia disso tudo, meu irmão e minha irmã, é que esse período de espera não vai durar para sempre. As suas lutas terão um fim. Viver os sonhos de Deus é um ato e decisão de fé. Não é fácil esquecer e deixar de lado projetos e sonhos desta vida, para estarmos dispostos a viver algo que nem sabemos como será. Porém, tenha certeza que será o melhor. Você viverá sonhos maravilhosos. Deus não tem um plano, Ele tem o plano, conforme diz na passagem de Jeremias 29:11, no início desta mensagem.
planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, que palavra, que promessa é essa? O Senhor tem planos perfeitos para a nossa vida, planos de nos dar uma esperança e um futuro. A partir de hoje, Pai, esperaremos em Ti com paciência, ouviremos atentamente a Sua voz, não seremos guiados pela aparência das nossas circunstâncias e sabemos que o meio determinará o fim. Tomamos uma postura, sabemos que o inimigo se levantará, sabemos que nossa paciência será testada, mas sabemos que o seu tempo é perfeito e oportuno. Precisamos apenas da sua graça, que nos basta. Desejamos viver os seus planos e perseveraremos até o fim, pois sabemos que os seus sonhos são muito melhores que os nossos. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Um Deus de impossibilidades. No livro de Mateus, capítulo 19, versículo 26 diz: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. É empolgante saber que para Deus todas as coisas são possíveis. Em nosso pensamento humano, damos uma travada, por assim dizer, quando nos deparamos com alguma coisa impossível para nós. Ficamos frustrados e sem esperança. Com Deus, porém, isso nunca acontece. Quando colocamos a nossa confiança nele, um outro mundo se abre para nós. Um mundo de possibilidades que jamais pensaríamos ser possível na esfera natural. Você pode ter praticamente se esgotado, tentando realizar alguma coisa. E quando finalmente desistiu e a entregou a Deus, viu que ele fez com facilidade o que você havia lutado por muito tempo para tentar conseguir. Sei disso porque muitas coisas impossíveis em minha vida, quando eu tirei as mãos, Deus agiu de forma sobrenatural. Fico feliz por servirmos a um Deus de impossibilidades. Mesmo que a palavra impossível faça com que nos sintamos frustrados e sem expectativas, precisamos acreditar que há esperança, não importa o quanto as coisas pareçam ruins. Se Deus pode pegar um coração duro, pecaminoso, cheio de ódio e amargura e torná-lo terno, santo, amoroso e perdoador, nesse caso, ele pode fazer qualquer coisa. Infelizmente, por vezes, não percebemos o tamanho do milagre da nossa salvação. Nós nos tornamos criaturas completamente novas e recebemos um novo começo na vida quando aceitamos a Jesus Cristo como Salvador. 2 Coríntios 5,17. Não há nada mais tremendo do que isso. Não é de admirar que o Evangelho seja chamado de boas novas. Deus pode transformar corações, curar um corpo doente, reacender a chama de um casamento ou restaurar a vida financeira. Ele pode alimentar 5.000 pessoas com o almoço de um garotinho, andar sobre as águas, ler o coração dos homens e qualquer outra coisa que queira fazer. Nada é impossível para Deus. Nunca olhe uma situação e pense ou diga: isto é impossível. Pode ser impossível para os homens, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Se continuarmos orando e crendo, Deus pode continuar trabalhando. Mas se desistirmos, fechamos a porta para o milagre que Deus tem em mente para nós. Você pode estar dizendo assim: Vinícius, você não entende a situação em que se encontra a minha vida. Meu conselho é que você peça a Deus para pegar essa situação e transformá-la no seu maior milagre.
Ele pode agir de modo que tudo resulte no seu bem. Então você terá um testemunho que dará coragem a outros. Com Deus, todas as coisas são possíveis. Tome posse disso. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus das impossibilidades. Muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo agora estão vivendo muitas impossibilidades. Para ti, Pai, todas as coisas são possíveis, por mais impossíveis que pareçam. Entregamos em suas mãos todas elas, para que somente o seu nome seja glorificado. Não vamos desistir e esperaremos o milagre que está prestes a acontecer. Cremos no seu agir e seremos testemunhas vivas da tua glória para encorajar outras pessoas a receberem também o seu milagre. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você se ama? No livro de Mateus 19:19 diz: e amarás o teu próximo como a si mesmo. Um dos maiores problemas que muitas pessoas apresentam hoje é o fato de não terem um bom conceito a respeito de si mesmas. Tais pessoas precisam saber que a palavra de Deus ensina que elas devem amar a si próprias. O Senhor nos ordena a amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Então, ele deve achar que é tão importante amarmos a nós mesmos quanto aos outros. Mas não basta amarmos a nós mesmos. Também precisamos gostar de nós mesmos. Essa é uma verdade que precisa ficar muito clara em sua mente. Se você tem tanta dificuldade de se relacionar com os outros, pode ter certeza que você não está convivendo bem consigo mesmo. Se você não gosta de si mesmo, terá dificuldades de gostar de qualquer pessoa. Você pode fingir que gosta, mas o fingimento não vai alterar os fatos. Mais cedo ou mais tarde, a verdade virá à tona. Espera-se que cada um de nós seja uma usina geradora de Deus, vivendo em equilíbrio e harmonia com nós mesmos e com os outros. Para fazer isso, devemos ter não apenas a atitude correta para com os demais, mas também para conosco. É preciso que estejamos em paz com o nosso passado, contentes com o nosso presente e seguros acerca do nosso futuro, sabendo que tudo está nas mãos de Deus. Precisamos ser estáveis, firmados e arraigados no amor de Deus, que foi expresso por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Porque estamos enraizados e firmados no amor, podemos relaxar e descansar, sabendo que o fato de sermos aceitos não é baseado em nosso desempenho ou em nosso comportamento impecável. Podemos nos sentir seguros uma vez que compreendemos que nosso valor e nossa importância não depende do que somos, pensamos, dizemos ou fazemos. Baseiam-se no que somos em Cristo e no que Ele fez por nós. Seguros em nosso conhecimento de quem somos nele, podemos abrir mão das nossas máscaras e fachadas. Não temos mais que fingir. Não temos de ser falsos. Pelo contrário, somos livres para sermos simplesmente nós mesmos, tais como somos. Também somos livres para amar a nós mesmos, e isso nos capacitará a amarmos os outros também. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo neste momento
não aceitam a si mesmos, não se amam. Como eles amarão o próximo se não amam a si mesmos? Que esta oração toque no mais profundo da alma de cada um deles e que haja um despertar para que eles comecem a olhar para si mesmos com outros olhos, como filhos e filhas amados teus, como co-herdeiros com Cristo, como imagem e semelhança sua. Desperta-os, Pai, com sua graça e misericórdia, e que a partir de hoje a vida de cada um deles nunca mais seja a mesma. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O poder da oração. No livro de Tiago, capítulo 5, versículos de 14 a 16 diz: Entre vocês não há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O poder da oração deve se manifestar constantemente em nossas vidas. O hábito de orar nos leva a descobrir os grandes tesouros de Deus, escondidos na intimidade e no relacionamento com Ele. Muitas pessoas acham que o poder da oração é um privilégio vivido por poucos, como se fosse algo exclusivo. Mas pensar assim é um grande engano. O Senhor Jesus Cristo abriu o caminho da oração para todos aqueles que amam a Deus e creem na sua morte e ressurreição. Por isso que este é um tema de importância vital para os cristãos. O desenvolvimento da humanidade deu ao ser humano um maior alcance de suas habilidades. Revoluções na tecnologia e comunicação nos fazem estar em qualquer parte do mundo com apenas alguns cliques. Nos tornamos mais produtivos, geramos mais renda, consumimos mais. Há uma infinidade cada vez maior de entretenimento. Enfim, podemos dizer que temos, entre aspas, tudo o que queríamos. Será? Quando ligamos a TV e ouvimos as notícias recentes, fica claro que não. A humanidade não está feliz como gostaria. Guerras, fome, discórdias, incredulidade. Estamos cada vez mais perdidos. A grande pergunta é: o que fazer? A resposta é simples: orar. O processo também é simples, mas nem sempre o simples nos atrai, porque nos tornamos fúteis. Então, se algo não é aparentemente belo e popular, não queremos. É por pensar assim que não desfrutamos do infinito poder da oração. Observe as palavras de Jesus Cristo em Mateus 21, 22. Diz assim: E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. O poder da oração é imensurável, eficaz e simples. Mas é preciso orar. Tudo o que nós precisamos está no alcance da oração. Portanto, se você deseja ver mudanças profundas em sua vida, na sua família, casamento, enfim, se deseja ver tudo ao seu redor mudar, ore. O poder da oração é ilimitado. Ele é capaz de ir até onde a sua fé alcança. O poder da oração de um justificado pelo sangue de Jesus é capaz de resolver qualquer crise, suportar qualquer obstáculo e vencer qualquer tipo de dor. O poder da oração é infinito. Não há como determinar até onde ele é capaz de chegar.
O desenvolvimento da prática da oração é algo que está completamente ao nosso alcance. Não há dificuldades, mistérios ou complicações. Só depende de nós. Portanto, eu encorajo você a orar diariamente sobre os mais diversos motivos, desejos, projetos, sonhos, enfim, sobre tudo aquilo que é importante para você. Depois de meditar nas Escrituras e em pregações, concluí que por muitas vezes não sabemos orar como deveríamos. Achamos que orar é algo formal e eloquente, e são nesses momentos que muitos cristãos desistem e se afastam da caminhada. Orar nada mais é do que conversar com Deus. Quando conversamos com algum amigo de confiança, falamos de tudo o que estamos passando com detalhes. Não é assim? Choramos, pedimos conselho e somos consolados. É exatamente assim que Deus quer se relacionar conosco. Deus é nosso melhor amigo. Ele nos conhece profundamente, sabe de nossas dores e seu consolo é incomparável a qualquer tipo de conselho humano. Você não tem porque não pede. A oração é a arma mais poderosa que temos contra nosso inimigo, o diabo. A oração abre as janelas do céu para a nossa vida. Muitas pessoas oram por orar, por acharem que isso é uma certa obrigação e com a finalidade de satisfazer o seu compromisso, entre aspas, com Deus. Todos nós temos uma herança muito grande guardada, que foi comprada por Jesus na cruz do Calvário. Porém, a única forma de tomar posse dessa herança é pedindo a Deus em oração. Lembre-se disso, você não tem porque não pede. Muitos não pedem porque não se acham dignos de merecer as promessas de Deus. Outros não pedem porque não reconhecem o quanto Deus é grande e poderoso. Existem aqueles ainda que acham que cometeram muitos erros no passado e se sentem envergonhados de se aproximarem de Deus. Alguns pedem apenas nos momentos em que acham que foram bonzinhos, entre aspas, para pedir. E por fim, existem aqueles que dão ouvidos àquela voz perturbadora na mente. Você vai pedir para quê? Você não vai receber mesmo? Muitas pessoas se encontram com sua autoestima tão fraca que nem sequer se propõem em chegar perante o trono com ousadia. A grande maioria dos cristãos não exercita os direitos e privilégios que foram dados para eles e não entendem o poder da oração. Outros precisam melhorar muito a sua vida de oração, pois elas se tornaram meras formalidades ou hábitos. A oração interrompe os planos do inimigo. A oração é um diálogo com Deus e principalmente uma interrupção dos planos do inimigo perante a nossa vida. Devemos nos alegrar nas tribulações, conforme diz em Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o serdes submetidos a múltiplas provações, pois sabeis que a vossa fé, bem provada, leva à perseverança, à persistência e paciência. Além de perseverança, paciência e persistência, as tribulações trazem muitas outras coisas boas. Em Tiago 1,4 diz: mas é preciso que a perseverança produza a obra perfeita, a fim de ser desperfeitos e íntegros sem nenhuma deficiência. Ou seja, a fim de nos tornarmos pessoas sem nada a desejar, sem nada em falta. Quando chegamos no ponto de não nos afligirmos com nada que o inimigo possa lançar sobre nossas vidas, não ficando assustados, impressionados ou desesperados com alguma tribulação, estaremos no caminho correto. Para isso, precisamos ter paciência para que a perseverança produza a obra perfeita, como diz no versículo. Pois assim,
já teremos consciência do Deus que nós servimos e do poder que nós possuímos no nome de Jesus. E mesmo que essa situação ruim possa demorar um pouco na sua vida, saberemos que a qualquer momento ela passará, pois estaremos inabaláveis. Tudo isso o poder da oração nos traz. Quando nos tornamos inabaláveis, o inimigo não encontrará brecha para nos atacar. Em 1 Pedro 5,10 diz: depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, aquele que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restaurará, vos firmará, vos fortalecerá e vos tornará inabaláveis. Quando somos moldados e nos tornamos inabaláveis, o inimigo não conseguirá tirar a nossa paz, pois permaneceremos firmes, pacientes, prontos a perseverar e com todo o fruto do Espírito Santo. Ficaremos tranquilos, pois estaremos conscientes que Deus luta por nós. Toda essa intimidade com Deus nós criamos através do poder da oração. O que você precisa fazer quando está passando por problemas difíceis é orar com toda a sua força, de toda a sua alma. O grande erro que ocorre é que quando oramos, pedimos para a tribulação passar e não para perseverarmos na tribulação. O apóstolo Paulo é um grande exemplo, pois ele nunca orou para que a igreja de Cristo não passasse por tribulações. Ele orou para que a igreja tivesse perseverança, continuando a produzir os frutos do Espírito Santo e permanecendo firmes em qualquer situação que o inimigo atuasse contra eles. Se oramos errado, nunca teremos o rompimento. Temos um grande exemplo, Jesus Cristo. Ele nunca teve problemas com demônios. Ele não chegava numa cidade alguns dias com antecedência para repreendê-los. Jesus andava em autoridade, e é assim que devemos agir, pois temos autoridade perante qualquer mal no nome de Jesus. Precisamos sempre estar atentos e prontos. O que ocorre é que ligamos e desligamos com frequência. Temos autoridade num dia e no outro a perdemos. Precisamos viver uma vida de oração. A oração deve ser tão vital em nossas vidas quanto o ar que respiramos. Ore comigo assim: Senhor querido, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, aprendemos sobre o poder da oração. Obrigado por esta palavra que vem direto do seu trono de glória. Assumimos nosso poder e autoridade no nome de Jesus e perseveramos perante nossas tribulações. Assim como os discípulos pediram a Cristo, pedimos hoje a Ti. Ensina-nos a orar. Queremos, Pai, orar de acordo com a Sua vontade e não segundo os nossos desejos. Assumimos viver uma vida de oração. Ajude-nos nesta caminhada, nesta empreitada, Pai. Oraremos com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa alma. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como devo orar? No livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Muitas pessoas, apesar de terem uma vida de oração, não sabem orar como deveriam. Algumas me perguntam como deveriam orar e espero que esta mensagem seja esclarecedora. O poder da oração é incalculável e imprescindível para viver uma vida cheia de vitórias.
Agora, vou responder alguns questionamentos sobre a oração que pode existir em sua mente. Primeiro, as minhas orações devem ser longas ou curtas? Se perguntarem a você quantas horas você ora por dia, o que você responderia? Quero te interromper antes de você responder. Isso não significa nada. O que vale é a qualidade e não a quantidade. Orar é conversar com Deus e você pode fazer isso em qualquer lugar, no banco, no supermercado, dirigindo ou nos seus afazeres diários. Você não precisa criar um clima de oração, num certo local e em determinada hora. Orar é como respirar. Deus é nosso melhor amigo e devemos conversar com Ele a todo tempo. Uma grande mentira que ouvimos por aí. Para que uma oração seja atendida, ela precisa ser longa e eloquente. Muitas pessoas não oram porque vivem com essa ilusão. A oração não precisa ser longa. Na verdade, quando nos alongamos muito em oração, por vezes não seremos tão sinceros com Deus como deveríamos. Segunda questão: minhas orações devem ser simples ou eloquentes? Busque a Deus e apresente a Ele as suas necessidades de forma mais simples possível, com o mínimo de palavras que puder, porém com uma grande sinceridade de coração. Na palavra de Deus diz que a oração sincera de um justo do Senhor tem um poder tremendo. Em Tiago 5,15 diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nessa passagem não diz uma longa oração, mas diz uma oração sincera de coração. Um homem justo não é aquele que não faz nada de errado, mas aquele que foi reconciliado com Deus pelo sangue de Jesus. Por vezes, oramos e podemos achar que a oração não foi suficiente, foi muito curta ou muito longa. Na verdade, quando nos aproximamos de Deus, o inimigo entra em ação e começa a colocar esse tipo de dúvida em nossa mente. Um adendo: o inimigo, ele não pode ler os nossos pensamentos, mas ele é inteligente o suficiente para perceber o que nos incomoda, armando ciladas através do que vemos e ouvimos, poluindo com isso nossas mentes. Mas a boa notícia é que ele já é um derrotado. Concluindo, faça orações simples, curtas, porém profundas. O terceiro ponto: ore agora. Outra observação importante: quando percebemos algo errado, falamos: quando eu estiver no momento de oração, orarei por isso. Mas eu te pergunto, por que não orar naquele instante? Quando perceber algo errado, converse com Deus de imediato. Você não precisa chegar em casa, se trancar no quarto, colocar um louvor e começar a orar. Repreenda seja o que for no mesmo instante que ocorreu. Mesmo que não possa verbalizar, converse com Deus em seus pensamentos. Ele é onisciente. A Bíblia diz: ore a todo o tempo, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Todas as vezes que alguma situação lhe afligir, faça uma simples, breve e sincera oração, como a de uma criança. Preste atenção a cada palavra quando estiver realizando uma simples oração. Seja simples, objetivo e intenso. Observamos alguns cristãos orando visando parecer um tanto espirituais, entre aspas, e por vezes com a intenção de impressionar a todos que estão à sua volta. Precisamos nos preocupar realmente em falar com Deus, com o Pai e Criador do universo, apresentando a Ele a nossa necessidade. A oração faz o impossível, porque ela libera a sabedoria e o poder de Deus para qualquer situação. Gastamos muito tempo em meio aos problemas
sem orarmos uma vez sequer. Reclamamos, murmuramos e gostaríamos que Deus fizesse algo a respeito. Às vezes tentamos imaginar por que Deus não está fazendo nada. Ficamos tentando compreender e nunca oramos realmente. Depois disso falamos aquela frase estúpida: bem, Deus, acho que fiz tudo o que poderia fazer com relação a esta situação e nada deu certo. O que eu posso fazer agora é orar. Agimos como se orar fosse a última alternativa, sendo que ela deveria ser a primeira. Ore agora. Quando fazemos isso, não estamos crendo no poder da oração, mas sim estamos crendo em nosso próprio poder, o poder e a autoridade que temos no nome de Jesus. Um último ponto a observar: a oração tem poder. Por muitas vezes carregamos fardos que não precisaríamos carregar. Se acreditarmos realmente no poder da oração, entregaríamos nas mãos de Deus e esqueceríamos daquele problema, sabendo que Deus saberá exatamente o que fazer com ele. Não iríamos nos preocupar, não precisaríamos de aconselhamento e não perderíamos noites de sono. Se acreditarmos no poder da oração, saberíamos entregar para Deus os nossos problemas, sabendo que Ele é grande o bastante para cuidar deles da melhor maneira possível. Não é pela força, não é pela violência, mas é pelo Espírito de Deus, diz o Senhor. Se você não pode fazer, Deus poderá fazer por você e de uma maneira muito melhor que você poderia imaginar. Entregando a Ele sem pegar de volta, seja o que for, e continuando a caminhar pela fé, Deus agirá. Lutamos por muitas vezes com isso e com aquilo, por um longo tempo, e não paramos em nenhum momento para pedir a ajuda de Deus com relação ao problema. Você não tem porque não pede, repito. Deus quer fazer por nós muito mais do que podemos imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram todas as coisas boas que Deus guardou, preparou e reservou para aqueles que o amam. E ainda, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que podemos esperar, pedir ou pensar. Olha que incrível! Ele pode ir além da nossa capacidade de esperar, pedir ou pensar. Mas se não estivermos esperando, pedindo ou pensando, Deus não tem nada para ir além. Entendeu? Deus deseja fiéis com expectativa através da oração. Fale com Deus assim: Senhor, eu estou esperando pelo seu favor. Eu estou esperando boas novas. Ore por boas notícias em sua vida. Fale assim com o Senhor: estou orando hoje, meu Deus, por essa situação, para que eu tenha boas notícias. Nós não oramos por boas notícias, porém temos medo de receber más notícias. Meu irmão e minha irmã, seja um homem ou mulher de oração e atente para tudo que foi falado nesta mensagem. A partir do momento que você se tornar uma pessoa orante, mas principalmente crer no poder da oração, entender quem você é em Cristo Jesus e, acima de tudo, quem é seu Pai, sua vida mudará radicalmente. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, esperamos seu favor. Esperamos boas novas. Acreditamos no poder da oração e esperamos com expectativa a resposta de nossas orações. Muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo agora não sabem orar. Que eles entendam a partir desta palavra como devem orar e aproximar-se cada vez mais de ti. Que eles entendam que a oração
é a forma de falarmos com o Senhor e abrirmos nosso coração perante a sua santa presença. Ilumina-os, Pai, e que hoje seja a hora de mudança, hora de recomeço, hora de transformação através do poder da oração. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.